Consegue gravar. Então, boa noite, que aí depois as outras mulheres conseguem assistir. E também, às vezes, a gente fala e depois não lembra nem o que falou, né? Fica nessa coisa dessas inspirações que vêm do divino, que vem do alto, e a gente não lembra mais direito o que falou, né? Para começar, Cris, eu tinha mandado hoje o mantra do Senhor Danvantari, que é o pai da medicina Ayurveda, né? Então, mantra em sânscrito, né? E no outro idioma que eu conheço muito pouco ou nada, quase, né? Só por causa do Ayurveda. Mas aí, então, eu mandei hoje para as meninas, para a gente escutar ao longo do dia e poder se conectar um pouquinho com isso, né? Mas como eu não sei mantrar ainda esse mantra específico, que ele é bem difícil, mas eu trouxe a tradução também para a gente poder conversar, ler a tradução, né? Então, eu vou ler a tradução. E eu peço para ti que está aqui comigo, Cris, fechar os olhos e respirar profundamente. Que na minha primeira aula de Ayurveda, com o professor Eric Schultz, eu aprendi isso, assim, que nada no Ayurveda a gente começa sem antes fazer essa reverência, né, para o Senhor Danvantari, pedindo a bênção dele, né, para nossa saúde e para tudo aquilo que a gente manifestar. Então, minhas saudações ao Senhor Danvantari, que está em todo lugar na forma de inteligência. Saudações àquele que que é o Senhor de todo o universo, que destrói todas as doenças e carrega em uma das suas mãos o pote do néctar da imortalidade. Que assim seja. Então, que assim seja, né? Que ele abençoe a nossa saúde, que ele nos traga muita força e essa imortalidade, né? Para a nossa vida. O Ayurveda fala que a gente pode viver até 120 anos, né? Nessa forma física que estamos aqui. Então, é muito maravilhoso, né? Tudo que ele traz, assim, pra gente. E o detox, essa ideia do detox, é exatamente para que a gente abra espaço para essa saúde, Cris. É para que a gente pare de se ocupar tanto, pare de ingerir tanto alimento, pare de dar trabalho para o corpo nesse processo que ele precisa fazer da digestão, que é muito trabalhoso, que a gente vai estudando, vai descobrindo assim que o corpo ele demanda força para fazer tudo isso se transformar em nutrientes, se transformar em tecidos, que é assim como a Ayurveda fala, né? Nós temos 7 tecidos no corpo, até chegar ao último tecido, que é o reprodutor, que é para que a gente tenha filhos saudáveis, né? Então ele passa por 7 tecidos antes, sangue, massa mesmo, ossos, né? Tudo isso que vai formando unha, vai formando cabelo, então ele passa por todos esses tecidos. O alimento, ele vai se transformando. E olha que interessante, um alimento quando entra no nosso corpo, ele leva até 21 dias para se transformar em tecido. A gente pensa, né, comi um negócio hoje, às vezes passa mal 3, 4 dias depois, pode ser de um alimento que foi lá ingerido até 21 dias atrás. Então, ele ainda está no nosso corpo, né? Ele ainda está lá em algum tecido, ele está no nosso sangue, né? Ele está na nossa mente, né? Então, ele fica transitando aqui dentro do nosso corpo por até 21 dias, até que ele realmente se transforma em tecido. Então, a importância da gente saber o que a gente come, né? Como que a gente se alimenta, e todo esse... Até o momento que a gente se alimenta, né? Eu estava lendo outro dia de comer, passou mal, era uma comida que normalmente não acontecia isso, mas comeu no momento que estava nervoso, que estava estressado, ou discutindo com alguém, ou escutando, às vezes, um jornal, um telejornal, né? Sei lá, uma CNN da vida, alguma coisa com muitas guerras, com discussões, com mortes e notícias violentas. Então, tudo isso traz para o nosso jantar tudo isso que está também no ambiente que a gente está. Então, a importância de a gente estar num ambiente calmo, né, de fazer uma prece, seja para aquilo que a gente se identifica, né, para o próprio alimento, para que ele, né, eu costumo fazer uma prece de que, e meus filhos riem muito, que eu peço para eu peço para Deus, né? Para Deus, enfim, eu falo que para o meu Agni, que é o meu fogo digestivo, que eu consiga metabolizar e digerir todo o alimento que eu estou comendo, que eu tenha sempre um Agni forte, né? Que é esse fogo para poder digerir tudo isso. Então, eles morrem de rir, assim, que eu fico pedindo fogo digestivo para metabolizar os meus alimentos.
Mas eu já faço assim meio que na piada mesmo para eles verem e acabarem adquirindo esses hábitos também, né? Porque além da gente, acho que a nossa família, nós mulheres, né, a gente se preocupa muito com isso, pensa muito nisso, né? Então trazer esses pequenos hábitos assim, de estar sem o celular na mesa, né, de fazer uma refeição realmente focada no que tu está comendo, se alimentando realmente daquilo, porque é isso que vai transformar a tua vida nos próximos 21 dias, todos os dias, né, essa alimentação que a gente faz. E lá na frente é o que vai transformar, isso vai se reconhecer em saúde ou em doença, o que a gente come e do que a gente se alimenta. Né? Isso podem ser emoções, sentimentos, pensamentos e alimentação mesmo, né? O que a gente ingere pela boca também. Mas não é só isso que a Ayurveda diz que são os nossos alimentos, né? Então é importante a gente pensar também por isso. Vamos lá, correndo contra o tempo. O que eu queria falar um pouquinho é que a Ayurveda ela é pautada nos 5 elementos da natureza, né? É uma ciência. Ayurveda, né? Ayur é vida e Veda, Ayur é conhecimento e Veda é vida, né? Então, conhecimento da vida. Então, é isso que o Ayurveda é milenar e ele fala disso, de coisas simples do dia a dia, de coisas que estão na nossa rotina, e ele fala muito também da rotina, de a gente ter uma rotina. É óbvio que a gente sabe que em pleno 2022, né, onde a gente tá tomado por essa coisa de tem que ser rápido, de que tem que produzir. Talvez a gente que já está procurando isso, já está aqui hoje, né, procurando fazer um detox, começar o outono com um detox, a gente já está um pouco menos, já está mais desacelerado, né? Mas ainda assim, a gente está nesse mesmo mundo que todo mundo, né? Que a gente vive com os familiares, às vezes, querendo que a gente produza, querendo que a gente menstruada saia para trabalhar, que a gente com cólica saia para trabalhar, e que os nossos alimentos sejam congelados, e que as refeições sejam refeições também rápidas, né? O fast food está aí, tão famoso e conhecido, né? E disseminado para os jovens e para as crianças por causa disso. Que até para isso inventaram que a gente tem que ter pressa, né? Até para comer. Então, ele é pautado nos 5 elementos, né? Que são, começando do mais sutil, então, o éter, o ar, né? Aí a gente vem para a água, para a terra, e antes é o fogo, terra e água. Então, são esses 5 elementos que são constituição do nosso corpo, que são constituição do que o Ayurveda chama de doshas também, que a gente vai falar também ao longo dessa semana. E que, segundo o Ayurveda, e que eu acredito muito, nós todos somos compostos por todos esses 5 elementos, e cada par deles, ou até 3, nos formam a nossa constituição lá do momento da nossa concepção, quando o nosso pai e a nossa mãe, né, juntaram lá, então, as sementinhas deles, eles nos doaram esses atributos, né, um desses 5 em maior quantidade ou em maior, a gente tem mais isso no corpo, né, ou ar, ou terra, ou fogo, ou água, na verdade junta, né, cada 2 e aí dá um deles. Éter e ar são vata. Então, o vatinha que tu até falou que tinha, né? Parecia que tinha essa constituição assim. O vata, ele é composto de éter e de água, de ar. Então, ele tem muito espaço. E isso são para as emoções, para os pensamentos e também para a alimentação. Tem dias que ele quer comer muito, tem dias que ele não come nada. Então, como o ar, ele é muito volátil. Ele o tempo todo está em movimento, ele muda também com essa constância do ar. Às vezes ele tem uma digestão muito boa, às vezes ele tem uma digestão péssima. Às vezes ele vai aos pés, vai ao banheiro todos os dias, eliminar, né, as fezes, fazer cocô, que é super importante, e às vezes ele não vai. Nunca. Fica 3 dias, 4 dias constipado, seco, exatamente essa característica. Na Ayurveda a gente chama de guna, que são qualidades, né? Mas não qualidades como no português, qualidades do que o que é isso, né? Então fala das qualidades, fala das gunas de cada elemento. Depois a gente tem o fogo e a água, que são o pita, que aí vem pro dosha pita, que é mais quente por causa do fogo, e ele costuma ter um agni aí já mais presente, mais forte, muitas vezes em excesso, o que também causa desequilíbrio. E aqui, durante esses 7 dias, o que a gente vai falar é exatamente isso. Como equilibrar o teu dosha
a tua prakriti, que é como que eles chamam, que é a tua constituição lá do início, de quando tu nasceu, da tua concepção. É nisso, segundo a Ayurveda, que a gente vai encontrar o equilíbrio. Quando a gente conseguir voltar, olha só que interessante, né? Voltar a esse momento lá da nossa concepção, onde a gente era completamente equilibrado, onde a gente não tinha desequilíbrio nenhum, ou por alimentação, por pensamentos, por atitudes, né? Pela rotina da vida. Então, quando a gente conseguir voltar nisso, é que a gente vai estar em equilíbrio. Só que fica essa briga ao longo da vida, é natural do próprio movimento, né? Porque a gente está, a hora mãe, hora no, né, nesse momento de estudar, hora no outro momento de comer. Então, assim, a gente também passa isso ao longo do dia, né? Por isso tem as horas também dos dias durante o dia, que tem mais um alimento, né? É mais fogo nesse momento, o ideal é se alimentar de uma refeição mais forte, mais pesada, das 10 às 14 horas, que é quando a gente está nessa hora do Pita, que é esse fogo digestivo, e aí a gente está falando do planeta, da Terra, né? Aqui onde nós estamos como um todo, aqui desse hemisfério, né? Então, depois a gente passa para o Kapha, ou Kapha, que fala assim, que ele é terra e água. Aí a gente tem uma constituição terra, muito base, muito firme, úmida já por natureza. Não sei se alguém vai ser capa aqui, né? Vai ter esse elemento, mas ele é normalmente um olho mais arredondado, mais amendoado, uma pele mais lisa, gostosa ao toque, úmida, não é uma pele ressecada, é uma pele muito vistosa, muito bonita, uma pele cafa, é uma pele muito oleosa por natureza já, né? Oleosa quando ela está equilibrada, é um oleoso muito bom, né? Quando ela está em desequilíbrio, tende-se aí a ter uma pele mais oleosa, o vata uma pele mais ressecada, o pita uma pele mais sensível, avermelhada, né, até por causa desse fogo, então normalmente são pessoas mais, não só, né, mas pessoas de ruivas, pessoas com sardas, pessoas que são mais quentes, mais explosivas, falando em temperamento. E aí a gente o Kapha, a gente brinca que é o sonho de todo mundo, assim, né? Chegar nesse equilíbrio de capa. Quando ele está equilibrado, porque quando ele não está, ele normalmente é mais depressivo, ele é mais letárgico, mais, né, quer dormir mais, quer mais lento, as ações são mais lentas. Então, quando em equilíbrio, qualquer um dos doshas vão ter vão ter as suas qualidades, as suas atribuições, né? O vata é muito criativo, ele é muito faz as coisas muito rápida, porque ele tem essa coisa do movimento, então ele resolve, ele vai lá e faz, ele não, né? Ele tem resolve tudo muito bem, com rapidez e com criatividade. E aí cada um vai ter os seus atributos, né? Os seus gunas. Mas aí para a gente já ir se identificando mais ou menos, e a gente vai falar depois ao longo da semana melhor, mas se identificando mais ou menos o dosha que acha que tem já desde sempre. É importante a gente pensar nisso quando pensa em dosha também, como que eu era, não só agora, porque a gente pode estar em desequilíbrio, e hoje eu estou muito ressecada. Hoje, né? Assim, no último mês, nos últimos 2 meses, eu tô com a pele muito ressecada, meu cabelo caindo, minha unha fraca, mas eu não era assim antes. Antes eu era X, eu era de tal forma. Então a gente se perguntar como a gente era lá na infância, como a gente era na adolescência, porque a gente vai mudando. Mas essas características principais nossas são nossas, isso não vai mudar. Por mais que a gente esteja em desequilíbrio, a gente vai perceber que fiquei assim, estou assim no momento, mas eu normalmente não sou assim, tá? Então, para a gente já ir pensando com o que a gente se identifica mais. E aí a gente pode falar, isso é tão importante, assim, e traz algo que eu acho que é um tema que a gente precisa, e que fez muita diferença na minha vida, que é a autoobservação. A gente se auto-observar. E para isso, a minha sugestão era que a gente escrevesse, né, num caderno mesmo, que de repente a gente separe para essa semana do detox, ou se a gente já faz isso num diário, né, nós na jornada lá com a Renata, onde a gente faz, de repente abre algumas páginas ali para que a gente se auto-observe. Então, antes da gente começar o detox, é importante que a gente escreva pelo menos como que eu tô, que momento que eu tô vivendo, né? Tanto na vida familiar, quanto na pessoal, na sexual, que eu acho que também a gente vai falar sobre isso também um pouco.
como que eu tô mentalmente, emocionalmente, como que eu tô. E para que depois a gente consiga, ao longo da semana, se observar se mudou, se não mudou, se agravou, porque a gente pode mudar também. Pode ser que nem para todas que vão estar aqui, vai servir esse jejum. Pode ser que em algum momento a gente perceba que tem que alterar para alguma ou para outra e a gente vai fazer essa alteração. Mas, a princípio, esse detox, ele é mais leve, ele é para uma constituição mais vata, que é o mais frágil, digamos, dos doshas, né? Quando em desequilíbrio, acaba sendo, normalmente, pode ser que um kapha, ele desequilibre em vata, pode ser, não é porque a pessoa é kapha que ela nunca vai desequilibrar num outro dosha, porque nós temos todos nós, essas 5 elementos no corpo, tá? Mas, então, ele sendo para um vata, eu consigo atender um kapha, atender um pitta, porque os outros 2 conseguiriam ficar com essa alimentação tranquilamente. Essa alimentação do vata é exatamente para um dosha que precisa de mais nutrição, que precisa de mais oleação, que precisa de mais, talvez, autocuidado num momento de desequilíbrio, tá? Então, ele vai atender todos nós, não tem nenhuma contraindicação, digamos assim, fazer isso, tá? Eu vou passar um vídeo depois no grupo também, explicando como que é um vídeo no YouTube da minha professora, falando do khichdi, que é esse alimento de uma panela só, que eu sugiro para o nosso detox. Então, a gente não vai ficar sem comer, nós não vamos ficar sem comer, a gente vai fazer o khichdi todos os dias. É importante, gente, que ele seja feito todos os dias. Que a gente não deixe ele pronto para o dia seguinte, que a gente tem que cuidar, pelo menos nesses 7 dias, para que a gente faça isso. Para que a gente cozinhe todos os dias o nosso alimento em uma panela só. É uma comida de 20, 30 minutos, então ela é rapidinha, fica pronta. E assim, eu acho que a ideia é que a gente realmente coloque isso. Eu fiquei pensando bastante, assim, né, de colocar isso para todo mundo, é um desafio. É um desafio. Não vai ser assim fácil, a gente não vai passar por esses 7 dias, talvez, numa boa. Vai ser um momento de desafio, a gente vai precisar, e por isso que a gente está num grupo, para que a gente troque isso, para que a gente não está sozinho, né? A gente não está sozinho, a gente está lá entre mulheres para nos apoiarmos mesmo. Para se conhecer também, para trocar, né? Eu conheço a Cris, às vezes não vou conhecer uma outra pessoa, então, de repente, trocar com uma outra mulher, para a gente realmente trocar as experiências, né? Então, a gente vai ter momentos, eu acredito, eu, por exemplo, e eu acho que isso é muito importante, vem da autoobservação, e a gente pode escrever isso também no nosso caderninho, o que a gente acha que vai talvez nos desequilibrar mais. Onde que vai estar o meu ponto fraco? E por que isso, gente? Não é para a gente ficar pensando pessimista, não. Mas é autoconhecimento. Quando eu sei onde está a minha fraqueza, onde está o meu calcanhar de Aquiles, onde é o meu ponto mais que, olha, que toca, que não é tão legal, eu me reconheço. Eu sei quem eu sou, e quando chegar nesse momento, eu falo, opa, acenda a minha luzinha. Esse era aquele momento que eu ia me sentir desse jeito. Então, é ali que a gente pega mais força e, de repente, dá a mão para alguém para seguir adiante. A ideia é que a gente não desista nesses 7 dias, que a gente fique firme, e eu acho que colocar esse propósito também é mais uma das coisas que eu ia sugerir. Então, vamos colocar o propósito mesmo. Meu propósito é terminar os 7 dias, e no final desses 7 dias eu poder ver o que eu melhorei, o que eu mudei de hábito, aquilo que não me fazia tão bem, ou o que não, olha, isso aqui é tranquilo para mim, eu suporto, eu vou até aqui, então mas a gente não consegue fazer isso sem a experiência, né? Sem se experimentar. Então a minha sugestão é que a gente vá até o final dos 7 dias. Para mim também vai ser desafiante. Eu não fiz esse do outono, quando eu fiz o curso a gente fez o da primavera, aí então é um pouquinho diferente. Então, para mim também vai ser a primeira vez, junto com vocês, fazendo esse detox. Já comi muitos kitchers, eu adoro essa refeição que eu vou propor para a gente. É muito gostosa mesmo. Ela tem todos os sabores, que é outra coisa que no Ayurveda fala, né, dos 7 sabores. Então, que a gente precisa ter eles no nosso prato. Então, ela é uma refeição que traz isso, seja pelos condimentos, seja vai arroz, que é um alimento muito nutritivo para a gente, então a gente não vai passar fome, a ideia não é que a gente passe fome, mas a ideia é que a gente também pense o que é fome. O que é fome? Por isso que é importante anotar. O que é fome?
Às vezes a gente come simplesmente pelo costume, pelo ato de que a gente tem, né? Que senta-se à mesa, todo mundo, às vezes, num almoço de família, num jantar de família, num domingo, e as pessoas nem sempre estão com fome. E se elas não estão com fome, a gente fala, como que tu não vai comer? Mas come um pouquinho, mas come. Então, assim, o que é fome pra gente? Né? Eu tenho fome de quê? É açúcar, é farinha, é leite, é gordura. A minha fome é de quê? Então, esse é mais um questionamento para a gente pensar e anotar. Então, durante esses 7 dias, essa alimentação, como eu disse, ela é nutridora, era para ela nos satisfazer, é para ela nos satisfazer, né? Então, assim, esses questionamentos vão vir e a gente se perguntar, né? Não vou comer um doce, então é bem importante a gente, de repente, começar no café da manhã, como eu coloquei ali hoje para vocês, de repente, se eu não consigo ficar sem me alimentar até depois das 11 horas da manhã, para o meio-dia ali, para já ir direto para o almoço, tomando só um chazinho de manhã, que eu também vou colocar a sugestão. Eu comer, então, fazer esse meu desjejum com um alimento que também vai me nutrir, vai ter um pouco de açúcar, porque ele pode ser com açúcar mascavo ou com mel, esse adoçar do mingau. Eu vou colocar uma outra refeição para gente, para quem não gosta do mingau, então vou sugerir uma outra alimentação. Mas o ideal seria que a gente conseguisse fazer assim, porque também é muito nutritivo. E depois o almoço e depois o jantar, até às 18 horas. Eu sei que também vai ser algo que vocês vão dizer, como assim? Né? Aqui no Brasil a gente está acostumado a comer muito tarde, mas o nosso horário, o horário que o Ayurveda recomenda é que a gente se alimente das 6 da manhã às 6 da tarde. E não depois disso. Então, para que a gente consiga também fazer pelo menos 12 horas de jejum, então das 6 da tarde até o outro dia 6 da manhã. Então, assim, o que eu posso pensar fazendo uma adaptação aqui para a gente, né? Que se eu comer também até às 7, 8 horas, eu só volte a comer lá pelas 7, 8 horas do outro dia, né? É importante, assim, não comer depois das 8. Eu acho que a gente pode colocar isso como uma regrinha aqui para a gente. Depois das 20 horas, a gente não fazer nenhuma refeição. Posso tomar um chazinho antes de dormir, uma xícara também, não muito, para que eu não tenha que levantar e ir ao banheiro, né? Isso atrapalharia o meu sono. Então, a gente vai tentar ter noites bem dormidas ao longo desses 7 dias, dormir pelo menos 8 horas, 9 horas por dia, dormir mais cedo, porque a gente tem alguns hormônios que eles só estão presentes no corpo em determinado horário. E normalmente à noite, depois de 10 horas da noite, eles começam. Inclusive o hormônio da beleza das 11 horas da noite, das 23 horas, que ele só acontece se a gente estiver dormindo. Então é importante a gente pensar em tudo isso. Mas eu não quero que fique muito longo, Cris. Eu também não quero te prender muito para ir no mercado. E aí talvez também acabe daqui uns 6 minutinhos, eu vou cuidar. Se eu não tiver terminado, de repente a gente volta para mais uns 10 minutinhos, tá? Mas não vai passar disso. Mas então, cuidar esse horário de alimentação. Mas o importante é que, se eu não consigo deixar de manhã de comer, que eu coma uma tigelinha de mingau. E depois almoço e depois janta. E encerraram as minhas alimentações. Ao longo do dia, eu posso tomar chá. Se eu não aguentar muito, muito de fome, eu como mais um mingau à tarde, né? Então, a gente deixa isso combinado também. Que a ideia, assim, não é que a gente desista porque nesses primeiros dias, porque eu não aguento de fome, mas que eu faça essa reflexão de o que é a minha fome, por que eu estou sentindo fome, né? Se eu realmente, às vezes, tomar água, isso sim está livre, a gente pode tomar água ao longo do dia, água na temperatura ambiente, se alguém tomar água gelada durante essa uma semana também não tomar, embora agora no outono, né, com esse friozinho, a gente costuma tomar mais na temperatura ambiente mesmo, mas cuidar para isso, que isso aconteça. Também deixar uma água ao lado da cama para ser a primeira coisa que a gente ingere no outro dia, né? Essa água que ficou ali na temperatura ambiente também. Então, para ajudar isso nas funções do nosso corpo e até para que a gente consiga ir ao banheiro depois, no horário em seguida que a gente acorda, então que eu consiga soltar o meu intestino. Então, pensando bem nisso, assim, a água tem essa função, tá? Então, tomar uma aguinha de manhã. Outra coisa muito importante também, não levantar da cama já correndo,
Então, se eu tenho um compromisso às 8, acordar às 6 horas, 6h30, me espreguiçar lentamente, não ir direto para o celular, também é muito importante nesses 7 dias, a gente tentar mudar alguns hábitos, assim, pequenininhos. Então, eu não pego o celular na cama, eu vou primeiro me espreguiçar, me alongar, respirar, pensar no que eu tenho para fazer ao longo do dia, sem ansiedade, só organizar mentalmente. E aí, depois de uns 5, 7 minutos se alongando, deitada ainda na cama, levantar, tomar um copo d'água. Terceiro passo, ir para o banheiro e, isso é muito, muito importante, a gente vai raspar a língua pela manhã. Raspar a língua. Eu não tenho raspador, eu não uso raspador ainda, eu uso uma colher de inox. É isso. A colher, ela tem exatamente a mesma função. Então, a gente raspa a língua com amorosidade, a gente raspa a língua sem machucar. Eu lembro que, assim, nas primeiras vezes eu deixava a minha língua muito tensa, então a gente tenta relaxar a língua, raspar o mais próximo da garganta possível, e observar e faz a anotação também de como que tá essa borra, essa... ama para nós no Ayurveda, chama ama, que é toxina. São toxinas mesmo que o corpo eliminou durante a noite. E a gente vai perceber que se eu dormir mal, eu tenho mais ama na língua, eu tenho mais aquela pastinha branca na língua. Se eu bebi álcool, que não vai ser o nosso caso nesses 7 dias também, né? Do detox, a gente não pode tomar álcool, não é o legal, assim, que a gente tome, né? Então, a gente evitar o álcool. Se acontecer, né, uma quantidade mínima, pequena, né? Vamos tentar equilibrar um pouco isso. O álcool desequilibra demais o nosso fígado o sono também. Então, álcool à noite não é uma coisa que combina. Então, evitar durante 7 dias para que a gente consiga se auto-observar melhor, tá? Essas mudanças aí que a gente vai ter nessa uma semana, pensando no que já ficou, né? No que foi para trás nesses últimos tempos. Raspou a língua. A minha sugestão também é que se a gente tem em casa, fazendo adaptação, tá? Porque seria o óleo de gergelim, que eu não sei se tu tem, se alguém tem, se a Cris tem, tu tinha falado um dia que ia comprar, né? Não lembro se tu comprou. Ótimo. Então, óleo de gergelim, 2 colheres de sopa de óleo de gergelim na boca. Ele tem um gostinho estranho, nos primeiros dá uma ânsiazinha, assim, mas a gente se adapta, se acostuma. Ele faz essa questão, ele faz isso na gengiva também, de lubrificar, né, a nossa boca, que é para onde vão passar todos os alimentos. E ele também faz formar menos toxina ao longo do dia para que a gente ingira, não faça essa ingestão novamente. Então, eu raspo a língua, faço esse bochecho, 5 minutos, é bastante tempo, assim, 5 minutos, se a gente for pensar com óleo na boca, é bastante tempo, mas 5 minutinhos ali também, que a gente aproveita para organizar o dia, respirar no banheiro, né, ficar mais quietinha. Elimina, cospe na pia, joga fora esse óleo, e aí pode escovar os dentes. A minha sugestão é que pela manhã também a gente não use creme dental, se esse creme dental não for um creme dental sem açúcar, um creme dental natural. Se a gente usa essa pasta dental Oral-B, Colgate, enfim, essas do supermercado, que eu não use ela pela manhã, porque elas já têm açúcar. Olha que coisa, né? A nossa pasta aqui tem açúcar. Então, a gente escova o dente para eliminar cárie com açúcar. Né? E aí a gente já manda uma informação para o corpo, escovando o dente, sem ter ingerido nada, que a gente precisa que o corpo funcione já para combater esse açúcar. E a gente não tem açúcar, teoricamente. A gente tem esse sabor doce na boca. É uma quantidade muito pequena, né? Então, o corpo já começa nessa função de ter que eliminar esse açúcar, e aí ele vai e não encontra, e aí daqui a pouco a insulina não faz mais efeito no nosso corpo. Então, a gente cria resistência à insulina. Olha que interessante, por causa da pasta de dente que a gente usa de manhã. Então, é bem sério, assim, é bem sério. E aí, então, a gente tentar durante 7 dias, ao longo do dia não tem problema, porque eu já ingeri outras coisas, o meu corpo já conseguiu equilibrar essa questão insulina no meu sangue, no meu organismo. Então, não tem problema. À noite também não, mas só pela manhã. Então, e gente, eu acostumei, escovo sem pasta de dente durante a manhã, uso às vezes à noite, não uso durante o dia também, e é bem interessante. Eu posso trazer uma receitinha, que é só com pós, que chama churna, só com pós, cacau, gengibre,
Dá para a gente colocar açafrão para alguns mais corajosos. Tem gente que tem medo de manchar o dente ali com amarelo, mas ele é muito bom e ele é um anti-inflamatório. Então, também, se a gente tem alguma coisa na gengiva, dente, língua, ele ajuda a curar. Mas tem um pozinho que a gente coloca na escova e pode escovar também o dente pela manhã, que é mais indicado. E o cacau, ele é... Estamos aqui, né, com a senhora da medicina do cacau. E aí o cacau ele é alcalino, né? Então também é bom para gente para essa escovação do dente, sem problema. E a gente vai sentindo, a gente vai se conhecendo, a gente vai ao longo dessa semana vendo se eu fiquei com queimação durante o dia, se eu fiquei com muita fome durante o dia, se eu não senti nada de fome durante o dia. Um dos meus professores, durante o curso, ele falou assim, a minha fome deve ser uma fome para eu pensar que uma barrinha de cereal mataria. Uma barrinha de cereal mata a minha fome agora. Então não é fome. Não é fome. Toma um copo d'água, espera ver se passa, respira. Vai passar se não for fome. Ou a minha fome é uma fome que eu comeria buchada de bode. Então, se é uma fome que eu comeria buchada de bode, eu posso comer, que está liberado. Então, para a gente pensar, claro que aí cada um se conhece, cada uma de nós se conhece e vai fazer essa análise. Mas eu lembro que eu fiquei, e tem histórias de pessoas que conseguiram ficar até 20 horas sem comer. Eram pessoas capa e que ficaram até 20 horas sem comer, porque realmente esse dosha sente pouquíssima fome. Então, quando ele sente fome, leva todo esse tempo, aí ele senta e come alguma coisa também pouca. A gente tem muita fome emocional, a gente tem muita ansiedade, a gente tem muitas outras coisas que não são fome. Por isso, esse convite para que a gente se auto-observe, para que a gente procure sair durante 7 dias, se conhecer melhor. Para chegar no fim desses 7 dias com algum conhecimento sobre a gente mesmo. A ideia é essa. Que a gente se conheça mais, que a gente consiga se voltar mais para nós e que a gente dê espaço para a saúde. Esse é o meu convite. Não caiu, coisa boa, não caiu. Eu vou passar mais coisas ali no grupo, ao longo do dia. E hoje já eu vou colocar a live da minha professora preparando o khichdi, que é essa comidinha da panela, de uma panela só. Então, o ideal é fazer ela numa panela com um fundo mais grosso também. Tentar não usar alumínio, né? Não usar panela de alumínio, usar uma panela de ferro, usar uma panela de inox com um fundo mais grossinho para fazer esse alimento também. Onde a panela que a gente usa é muito importante também para a nossa alimentação, né? Então, começar a pensar tudo isso. Eu sei que é muita informação para um dia só, mas que a gente comece a trazer mais atenção para como a gente se alimenta, do que eu me alimento, quando eu me alimento, né? E como eu me alimento. Então, isso é bem importante, o que eu estou ingerindo. E tem uma frase do Ayurveda que eu quero só lembrar, mas que fala exatamente sobre isso que a gente falou agora, né? Que saúde não é meramente a ausência de doença. Saúde é estar estabelecido no seu ser. Então, é exatamente isso. Não é só não estar doente. Não sinto nada, não tenho dor, mas é eu estar estabelecido em mim mesmo, eu me autoconhecer. Eu saber quem eu sou, o que eu ingiro e eu ter essa consciência, né? Que o que a gente come é o que nos nutre, o que a gente come, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente carrega dentro da gente, né? Todos esses são alimentos que vão nos nutrir e vão transformar isso depois no nosso ser. E se a gente quer viver 120 anos, se a gente pensa aí nessa longevidade que o Ayurveda pode trazer para a gente tem que começar a olhar agora. E nunca é tarde e nunca é cedo também. Pode começar muito pequenininho, nunca vai ser cedo. Vai ser sempre ao momento certo. Cris, já que estamos aqui, eu não sei se tu quer fazer alguma pergunta, já que não caiu. Tu quer perguntar alguma coisa, de repente, que eu esqueci? Eu quero saber se tem relação essa coisa dos elementos com quando a gente tem uma pontuação lá no nosso mapa astral, né? Ou não tem nada a ver Da astrologia? com os elementos do que a gente tem mais? Sim, Cris, tá? Também faz conexão. Uhum, tem sentido. Porque lá, por exemplo, o meu signo é ar.
Então, eu sinto muito esse desequilíbrio em vata. Quando eu não estou bem, é a primeira coisa que desequilibra. E o meu seria água e fogo. O meu, segundo o Ayurveda, eu ainda estou nessa descoberta. Olha que interessante também. Às vezes eu já fiz, eu vou colocar para a gente no grupo um questionário para a gente responder, para a gente ir se identificando com esse dosha. Estou mais assim, né? Estou mais assado. Então, para a gente ir se identificando. Mas eu desconfio que eu seja de uma Prakriti, que é lá do meu nascimento, de Pita e Vata. Eu acho que eu tenho essa constituição. Então, sim, a gente tem essa conexão, sim, também com a astrologia, né? Também pode ser que sim. E isso também tu pode fazer essa análise durante esses 7 dias e contar pra gente depois. E a dúvida é assim, ó, então essa comida que tu vai passar, essa receitinha, é para o almoço e para janta. Isso. Ela é a única, ele vai ser o único alimento durante esses 7 dias. Durante esses 7 dias, a gente vai comer isso. E eu me conheço, de manhã eu acordo com muita fome. Ótimo. E assim, aveia, um leite vegetal, como é que... O que tu te sente bem. Por exemplo, eu tomo leite de vaca e eu me sinto bem. Então, se ninguém for alérgico, ou o leite vegetal. Mas assim, o Ayurveda, ele não é vegetariano nem vegano, né? O Ayurveda ele não é. Ele traz que a gente precisa ainda, né? Tanto que ele tem o ghee, ele tem o mel, ele tem o leite, a carne. Então, ele não faz essa distinção, né? Entre a comida vegana ou vegetariana e para nossa mais tradicional com carne. Então pode ser feito com leite. Tem gente que faz só com água, né? Para um capa, por exemplo, uma pessoa que tem uma constituição mais pesada, o leite vai provavelmente fazer mal. Então faz com água, faz com algum leite vegetal, dá para fazer. E assim, tenho muita fome. Às vezes a gente tem que baixar esse fogo digestivo. Então, começar a tomar chás mais amargos, boldo, carqueja, chás mais amargos, aquilo que tu goste, para baixar um pouco esse fogo digestivo. Mas acordar com fome é uma ótima notícia. Esse seria o nosso equilíbrio. Eu acordo com fome pela manhã, porque eu fiquei 12 horas sem comer, provavelmente, né? O que a gente vai tentar durante essa semana. Então, o correto, o mais correto seria a gente acordar com fome. Mas mesmo com fome, Cris, o ideal seria a gente comer um mingauzinho, comer algo, não pão, não ovos, né? De preferência, café. A gente vai tentar durante esses 7 dias também tirar ou colocar ele num horário mais próximo do meio-dia ali, mas não como um desjejum, né? O café em si. Tá? Então, a gente vai fazer algumas mudancinhas pequenas, assim, na nossa rotina, para ir adequando tudo isso. E aí a gente fica com aquilo que serve para a gente, com aquilo que nos fez bem, né? Depois, se fez sentido para a gente, se ressoou com o que a gente está procurando nesse momento. Beleza? E aí eu vou passar de novo a receita, se tu quiser olhar no YouTube ali antes de ir para o mercado. Mas assim, é bem simples. Aquilo que eu passei ali, já para esse alimento de uma panela só, já é o suficiente. Tá? Pode pegar a listinha também e ir pro super, depois tu assiste como é que faz. Tá bem? Então, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Gratidão por estarem aqui. E a gente vai falando no grupo. Beijo. Beijo.